Olá, pessoal! Em nome da Force College, sejam muito bem-vindos a mais uma explicação detalhada. Depois de concluirmos com sucesso aquele guia final de implementação, o Capstone Final Deploy and Reference Guide, chegamos num ponto de virada super importante na nossa jornada. Hoje a missão é fazer uma grande transição arquitetônica. A gente vai deixar para trás aquele modelo mental da máquina virtual Ethereum, a EVM, e mergulhar de cabeça em como as coisas funcionam na máquina virtual Solana, a SVM. Construir coisas avançadas como abstração de contas e cofres exige uma base fortíssima sobre como a rede gerencia o Estado. Então vamos explorar esses blocos de construção fundamentais e entender por que a Solana opera de um jeito tão único. Certo, vamos dar uma passada rápida no nosso roteiro de hoje. Começamos com as boas-vindas à SVM, seguido por uma dissecção completa da anatomia da conta. Daí, vamos usar um modelo mental de hospedagem compartilhada, acompanhar o ciclo exato da transação e, por fim, fechar com os próximos passos. Seção 1. Bem-vindos ao SVM, o grande desmembramento do armazenamento. Então, esse é o desafio central que a gente precisa encarar de frente hoje, o desmembramento do armazenamento. Para quem vem lá do ecossistema do Ethereum, o normal é operar com contratos monolíticos. É aquela ideia de que a lógica do contrato e os saldos moram todos sobre o mesmo teto, no mesmo objeto. Mas nas SVM, a história é completamente outra. Nós temos contas totalmente desacoplados. Os programas na Solana são imutáveis e ficam separados, enquanto o Estado em si é espalhado por várias contas de dados independentes. Ou seja, o cérebro que dita as regras não guarda o dinheiro, ele só dita como os cofres externos devem se comportar. É uma baita mudança de paradigma. Seção 2. A anatomia da conta. Dissecando os 5 campos canônicos. E essa tabela ilustra de forma brilhante o coração do sistema. Lá no nível mais baixo da Solana não tem nenhuma estrutura complexa escondida. Absolutamente tudo é um registro super compacto com apenas 5 campos canônicos. O primeiro são os Lamports, o saldo nativo que financia a conta. O segundo, que é vital para a segurança, é o Owner, ou seja, a chave pública do programa dono da conta. Ele é o verdadeiro porteiro. Só o Owner pode alterar os dados lá dentro. O que nos leva ao terceiro campo, o Data, que é só um buffer binário cru. Sem interfaces embutidas, é o programa que decide como ler esses bytes. Depois temos a flag executable, que só avisa se aquele registro guarda código imutável ou não. E por fim, o rent epoch, o campo que cuida da contabilidade para saber se a conta tem saldo para continuar existindo. E falando em contabilidade, o conceito de rent, ou aluguel, costuma arrancar umas risadas, mas é um mecanismo de rede genial. Pois é, a gente tem literalmente que pagar aluguel para a blockchain hospedar nossos dados. Os Lamports bancam esse armazenamento. Se os fundos da conta caírem abaixo daquela linha de isenção de aluguel, a rede pode simplesmente despejar a conta e os dados somem para sempre. Então, se o plano é criar uma conta de longa duração, garantir que ela seja isenta de aluguel não é só uma boa prática, é um requisito de engenharia inegociável. Seção 3. Hospedagem compartilhada, o modelo mental. Para transformar todos esses conceitos abstratos em algo palpável, vamos imaginar que a gente está usando um serviço clássico de hospedagem compartilhada. Passo 1. Hospedagem. Igual no servidor na nuvem, pagar em Lamports mantém seu arquivo no ar. Faltou pagamento, o arquivo é deletado. Passo 2. Controle de acesso. O programa Owner é o único que tem a chave do servidor para editar o arquivo. Não dá para simplesmente adicionar outros editores. Qualquer acesso extra precisa ser programado na lógica do próprio dono. Passo 3. O script no arquivo. Se a flag executável está ligada, a rede sabe que esse arquivo é um script que processa coisas, mas não guarda estado. E o passo 4, que é o mais perigoso de esquecer, a cota de disco. O tamanho do buffer de dados é fixo lá na criação. Se a aplicação crescer, não rola um redimensionamento automático. A gente precisa pedir mais espaço explicitamente e pagar o aluguel proporcional, o que exige planejar as atualizações com muito cuidado. Seção 4. O ciclo da transação, da declaração à finalização. Bom, até agora a gente observou a anatomia estática da conta, mas e quando o sistema está rodando? A realidade operacional é que a runtime da Solana simplesmente não aceita surpresas. Em T0 rola construção. A gente tem que declarar logo de cara toda e qualquer conta que vamos ler ou escrever. Esquecer uma conta? A transação falha na hora. Depois vem a assinatura, checando as permissões. No estágio de pré-flight, a rede valida se o tamanho bate e se o aluguel está pago. Em T mais 30 milissegundos, no mapeamento, a rede age como segurança rigoroso, garantindo que ninguém escreva fora dos limites do owner. Aí vem a execução, que processa a lógica, e aqui entra o detalhe mágico do rollback. Se o programa der pânico no meio do caminho, todas as alterações são desfeitas imediatamente, mantendo a integridade atômica perfeita. Por fim, a finalização crava as mudanças no estado da rede. Seção 5. Próximos passos.
preparação e execução. Como a gente acabou de ver no ciclo da transação, programar nessa arquitetura é basicamente assinar um contrato operacional rigoroso a cada chamada. Então, vamos consolidar tudo com 3 princípios absolutos. Primeiro, propriedade é um portão rigoroso. Não existe acesso implícito. A gente precisa ter clareza total de quem é o dono. Segundo, não existe milagre de armazenamento grátis. Os dados são sempre pré-alocados e dependem de saldo para pagar o aluguel contínuo. E terceiro, a declaração de contas é a verdadeira API da sua transação. Pedir privilégios demais cria riscos de segurança. Pedir de menos causa erros de execução na hora. Precisão é o nome do jogo. O que nos deixa com uma pergunta de engenharia super intrigante, especialmente quando pensamos na arquitetura de cofres inteligentes. Como exatamente funciona a transferência de autoridade entre diferentes programas lá no nível de execução? Como um programa passa o bastão para outro com total segurança? Pois é justamente esse o mistério que a gente vai desvendar na nossa próxima análise técnica, focada nas mecânicas de execução e propriedade chamada Account Execution and Ownership Mechanics. Em nome da Ford College, um muitíssimo obrigado a todos por acompanharem mais essa explicação. Fica o convite, passem lá no site ford.college para mergulhar em mais recursos de Web3 e continuar expandindo esse conhecimento. Continuem explorando, continuem construindo e a gente se vê na próxima.